Oi, alunos! Hoje a nossa aula vai ser sobre modelos atômicos e representação do elemento químico, ok? Alguns primeiros anos já viram esse conteúdo antes de pararmos, né? Antes da pandemia. Outros vão ver esse conteúdo este ano a primeira vez, tá? Mas tá bem didático, então acredito que vai sanar as dúvidas de todo mundo. Mesmo aqueles que já viram e ficaram com algum questionamento aí para trás, alguma dúvida. Então, abram a apostila de vocês lá na página 33. A gente vai da página 33 até a 44 hoje. Bastante coisa, certo? Então, vamos lá. Teoria atomística. Lá em 420 anos antes de Cristo, não existia cientista, não existia laboratório. Então, pensava-se na existência da matéria, sim, como pensava-se de onde eu vim para onde eu vou, certo? E quem fazia esse pensamento e questionava a natureza da matéria eram os filósofos. Lembrando que filósofos são seres pensantes, certo? A teoria da existência da matéria nessa época era defendida por Aristóteles. E Aristóteles tinha uma teoria assim, ó. Existem 4 elementos principais: terra, água, ar e fogo. Tá aqui, ó. Certo? E esses 4 elementos juntos, de formas diferentes, mais de um, menos o outro, formam toda a matéria que existe. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas daí, 2 seres pensantes também, eles, Demócrito e Leucipo, questionaram esse modelo de Aristóteles, certo? E pensando na existência da matéria, chegaram ao conceito que, olha o Leucipo aqui, ó, se eu pegar um material e começar a picar, macerar esse material, vai chegar um momento que eu não consigo mais picar. A esta parte impicável, indivisível, eles chamaram de átomo. Então, eles criaram a palavra átomo, que a gente usa até hoje, certo? A significa não e tomo significa parte. Então, átomo é aquela estrutura, aquela matéria que não tem mais parte, certo? Depois, atualmente, de 1800 para frente, tá? Já com tecnologia bem mais avançada, já cientistas propuseram modelos atômicos. O primeiro deles foi Dalton, com seu modelo atômico esférico e maciço. Depois veio Thomson e questionou o Dalton e falou: opa, meu modelo ele é mais verdadeiro. Eu descobri uma nova partícula, que foi o elétron. Depois veio Rutherford com o modelo atômico dele, que descobriu que o núcleo é pequeno e positivo. E por último, Bohr, que descobriu, que criou a sua teoria em cima das camadas K, L, M, N, O, P, Q. Vamos estudar agora cada um deles. Modelo atômico de Dalton. Esse modelo dele é de 1808. O átomo para Dalton é uma bola de bilhar, ou seja, uma bola de sinuca, esférica, maciça, indestrutível, indivisível. Olha o Dalton aqui que bonitinho. Defendeu a sua teoria. Para Dalton, os átomos se diferenciavam uns dos outros através do tamanho dos átomos. O hidrogênio é menor do que o oxigênio, que consequentemente aqui está menor do que o bromo. Então, átomos diferentes têm tamanhos diferentes e massas diferentes. Essa foi a teoria de Dalton. Depois, ainda falando de Dalton aqui, ó. Tem uma curiosidade sobre Dalton. Dalton descobriu que ele tinha um problema de visão e começou a estudar esse problema. E mais tarde, né, esse problema recebeu um nome em sua homenagem de daltonismo. Então, algumas colorações ele não consegue enxergar muito bem, não conseguia. Vamos ler a charge. Na verdade, o daltonismo tem esse nome em homenagem ao Dalton do modelo atômico. Obrigada, Kepler! Ei, pare de fazer os estagiários se sentirem gente pensante. Vão começar a exigir direito. Então, só uma chargezinha ali para falar sobre essa curiosidade, né, de Dalton, um ser tão importante para a existência da ciência atual. Thomson falou assim: meu amigo Dalton, seu modelo tem um probleminha. Ó, 1856. Acabei de descobrir que o átomo e comprovei com experimentos que o átomo é divisível.
através de um experimento que foi uma ampola de quartzo, ele conseguiu comprovar a existência de, do que mais tarde nós chamamos de eletricidade. Opa! Então, o nosso amigo Thomson aqui propôs um novo modelo. Para ele, o átomo é semelhante a um pudim de passas, onde o pudim tem carga positiva e as passas teriam carga negativa. Então, Thomson nada mais é do que o pai do elétron. Pudim positivo e as passas negativas. Então, Thomson acabou de quebrar a teoria de Dalton de que o átomo é indivisível. Ele disse que o átomo é divisível, sim, em parte positiva e parte negativa. Mais tarde veio Rutherford, 1911. Então, aqui, nesta época, a tecnologia já era bem mais avançada do que lá em 1800, que foi a época de Dalton. Rutherford era extremamente estudioso nas áreas de química, física e matemática e tinha alunos muito bons, tá? Nessa época, em 1911, estudava-se muito a radioatividade, principalmente as emissões alfa, que tem carga positiva. Então, ele resolveu criar o seu experimento. Ele nada mais do que bombardeou, tá, uma lâmina de ouro com emissões alfa. E ele notou que a maioria das partículas alfa passavam direto na lâmina. Então, ele comprovou, opa, o átomo tem muitas partes vazias, porque a energia passa direto. Pouquíssimas batiam na lâmina e eram desviadas. As poucas que eram desviadas, ele notou o quê? Opa, alfa é uma partícula positiva. Se chocou e foi desviada, é porque se chocou com alguma coisa que também era positiva. Porque positivo com positivo se repelem. Então, ele imaginou que existia uma parte do átomo muito pequenininha. E essa parte muito pequenina era positiva. Então, Rutherford descobriu, na verdade, né? Não criou, descobriu a partícula positiva próton. Que tal o experimento assim em escala, né? Em pequena escala. Então, as poucas bolinhas que são as emissões alfas que se chocaram no núcleo sofreram desvio, certo? A maioria não sofreu desvio porque a maioria não encontrou com o núcleo. Então, Rutherford ele comprovou a existência do núcleo pequeno positivo. Depois, mais tarde, o seu modelo foi conhecido como modelo planetário, onde o núcleo de carga positiva é o Sol e os planetas estão girando ao redor desse Sol, são os elétrons, movimentando ao redor desse núcleo pequeno e positivo. Em 1932, um cara chamado James Chadwick descobriu o nêutron. E ele ajudou a finalizar a teoria de Rutherford. Ok, nós temos um núcleo pequeno, positivo, mas nós também temos uma parte nesse núcleo que não tem carga, mas tem massa, que é o nêutron. Então, Rutherford usou essa nova descoberta para fechar o seu modelo atômico. E chegou-se a uma conclusão que átomo é divisível em núcleo e eletrosfera. Ok. Quem faz parte do núcleo? O próton, que é positivo, e o nêutron, que não tem carga. Carguinha zero. E na eletrosfera existem os elétrons, que têm carga negativa. A massa deles utilizou-se como unidade de medida 1 para o próton, 1 para o nêutron. O elétron é essa unidade dividida por 1836. Então, a massa do elétron é muito pequena. Ela é desprezível. É como se eu tivesse 2 toneladas de um material qualquer e colocasse uma peninha ali em cima. A peninha não vai fazer diferença nessa massa. Essa é mais ou menos a proporção do átomo, certo? Formado por prótons, nêutrons e elétrons, e a massa dele está concentrada no núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons. Vamos lá. O último modelo atômico estudado, o modelo de Bohr, 1913, certo? O modelo atômico de Bohr usou o conhecimento de Rutherford e aprimorou. Ele disse, ok, Rutherford, núcleo pequeno e positivo. Porém, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera em regiões. Então, aqui o nosso amigo Bohr e a sua teoria. A proposta de Bohr era de que em um átomo os elétrons giram em torno do núcleo, em órbitas circulares, e essas órbitas correspondem a níveis de energia.
K, L, M, N, O, P, Q, ok? E ele também, através desse fenômeno aí das camadas, ele conseguiu explicar a fluorescência, porque alguns objetos brilham no escuro. Através de vários estudos, ele descobriu que um elétron está aqui, ó, na camada K. Quando ele ganha energia, ele pula de camada. Ó, ganhou energia, pulou de camada, foi para a camada L. Então, o que acontece? Esses objetos que brilham no escuro, a havaiana, essas estrelinhas, alguns animais que têm essa característica, né, o vagalume, o que acontece? Durante o dia, essa matéria, esse material, ele recebe energia e os elétrons pulam de camada. Durante o dia, ok. À noite, eles jogam essa energia fora. Eles voltam para a camada de origem. Quando voltam para a camada de origem, eles têm que jogar a energia fora. E essa energia sai na forma de luz. E essa luz é chamada de fóton. Por isso que ele brilha no escuro. Então, nada mais é do que a volta da energia. Quando ele ganha energia, pula de camada. Quando volta para a camada de origem, quando ilumina, brilha no escuro, libera fóton, ok? E isso durante o dia acabou, liberou todo o fóton. Amanhã, durante o dia, ele vai ganhar energia do sol, vai ganhar energia elétrica e vai voltar a pular de camada. Depois, quando à noite, ele joga essa energia fora, novamente na forma de fóton, e isso é um ciclo, certo? Então, aqui eu tenho a linha do tempo dos modelos atômicos, ó, começando lá antes 400, 500 a.C., que defendia-se a teoria dos 4 elementos de Aristóteles. Depois veio Demócrito e Leucipo e criaram a palavra átomo. Dalton com seu modelo parecido com uma bola de bilhar. Thomson com seu modelo de pudim de passas. Rutherford com o modelo planetário. Bohr com suas camadas. Hoje em dia, quem for estudar uma física quântica já vai estudar um modelo bem mais atualizado, que é o de Sommerfeld. Ok? Ou quem for fazer faculdade e envolver alguma das ciências exatas, provavelmente vai estudar Sommerfeld. Aqui também é possível ver a evolução do modelo atômico, junto com a tecnologia. Conforme os anos foram passando, os modelos foram se aprimorando, ficando cada vez mais complexos. Desde Dalton com sua bola de bilhar, Thomson com pudim de passas, matéria positiva incrustada de cargas negativas, Rutherford núcleo pequeno e positivo, Rutherford quando utilizou o conceito de Chadwick, introduziu o nêutron, e as camadas eletrônicas de Bohr, certo? Então, modelos atômicos, ok. Depois eu vou deixar lá na nossa plataforma Google Classroom alguns vídeos para vocês assistirem, ok? Agora, representação do elemento químico. Vamos lá. Aqui nós temos um elemento químico. Todo elemento químico ele é representado por um símbolo. Certo? Se o elemento químico for representado por 2 letras, como exemplo do ferro, a primeira letra tem que ser maiúscula e a segunda letra tem que ser minúscula. Sempre. Por quê? Porque existe o carbono, que é o elemento, e existe o oxigênio, que é outro elemento. Então, aqui eu tenho o monóxido de carbono, o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Se eu representar um negativo, minúsculo, eu não tenho mais o átomo de carbono e o átomo de oxigênio. Eu tenho o elemento cobalto, certo? Então, o elemento, primeira letra maiúscula. Se ele for representado por 2 letras, primeira é maiúscula, segunda é minúscula. A massa do átomo está concentrada no núcleo. E o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Então, o A, que vai representar a massa, nada mais é do que a soma de prótons mais nêutrons. Por que não é entre elétron? Porque a massa do elétron é muito pequenininha comparada à massa do próton e do nêutron. Então, ela é considerada desprezível. E aqui embaixo eu tenho um número atômico. Olha só, um número atômico representado pela letra Z. Que eu sempre digo aqui que o número atômico, que é o número de prótons, ele é o CPF do elemento. O que é isso? É o que caracteriza o elemento químico, tá? Existe na tabela periódica, pode existir vários elementos que têm massa 32. É igual a nossa massa. Hoje eu peso 60, amanhã eu posso pesar 65, então essa massa aqui pode variar. Porém, o meu CPF é fixo. A massa pode variar, o número atômico não.
O único elemento da tabela periódica que tem número atômico 16 é o S. E o S é o enxofre. Ah, quem é o elemento de número atômico 14? É outro elemento que não é o enxofre. O enxofre é o único elemento que tem número atômico 16. Assim como o hélio é o único elemento que tem número atômico 2. E assim sucessivamente. Representação dos elementos químicos. Então, vamos lá dar uma olhadinha no que a gente aprendeu agora. Existe aqui o nosso Cl, que é o cloro, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Ele tem uma massa, o A dele vale 35 e o Z, que é o número atômico, 17. Z é igual a P, ou seja, se esse elemento tem 17 prótons, que é igual ao número atômico, ele também vai ter 17 elétrons, porque não existe carga sobrando. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, não tem nenhuma carga aqui, ó. Certo? Como eu acho o número de nêutrons? Eu faço A menos Z. 35 menos 17, 18. Vamos para mais um exemplinho aqui, vamos ver. PB, vou lá na tabela periódica e procuro. PB, chumbo, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. O A dele, 208. O Z dele, 82. Z é igual a P, então meu P também é 82. E o E é igual ao P, porque o elemento não tem carga sobrando aqui. N, como eu acho? A menos Z. A menos Z. 208 menos 82, que vai chegar ao 126 ali. Próximo exemplo. Ferro, fórmula Fe. A, Z, Z igual a P, P igual a E. Como eu acho N? A menos o Z. 56 menos 26, 30. O urânio, símbolo U. A, 235, Z, 92, Z igual a P, P igual a E. E o, como eu acho N, A menos Z. Representação do elemento químico, sempre seguindo essa norminha. Partículas que fazem parte do átomo, prótons, elétrons e nêutrons. O que caracteriza um átomo? Número atômico. Ok? A massa é a soma de prótons mais nêutrons. Alguns exercícios de fixação para vocês fazerem, ok? Para o cérebro se exercitar. Lá na apostila de vocês, página 41, que é o Organize as Ideias, vocês vão desenhar a evolução dos modelos atômicos. Página 42 e 43, atividades sobre modelos atômicos. Página 60, também atividades sobre modelo atômico. E lá no livro de atividades, vocês vão fazer alguns exercícios sobre o número de prótons, elétrons e nêutrons, que nada mais é que a página 17 até a 20, o exercício do 1 ao 9. A nossa próxima aula eu vou corrigir esses exercícios. Então, façam, se exercitem. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Quanto mais eu faço, mais eu posso esclarecer as minhas dúvidas, porque eu sei quais questionamentos eu vou fazer. Ok? Obrigada!